Olá pessoal, Paulo Deolindo e hoje vamos falar um pouquinho sobre o início da análise de dados utilizando os ABICs. Por que a gente traz esse tópico aqui hoje? Nós temos falado sobre esse tópico aqui na Unirede em webinars, em artigos, blogs, mas hoje ele vem em formato Drops, são dicas rápidas, porque é importante evangelizar que os ABICs não é apenas uma ferramenta de coleta de dados. Essa é a nossa grande preocupação no dia a dia, né? Assim, generalizando, a maioria de nós está preocupada em coletar os dados do dispositivo com SNMP, conectar num host via SSH, coletar métricas de CPU, memória, disco, que nós chamamos de sinais vitais, e isso tudo é muito importante. Mas chega uma hora em que você precisa fazer a análise desses dados, tá? Então, há um equívoco muito grande quando nós que estamos avaliando a ferramentas ABICS ou já estamos utilizando a ferramentas ABICS, nos contentamos em exibir gráficos básicos, mas a gente pode fazer mais. Então, a dica de hoje é um pouquinho sobre como fazer isso. É claro que a disciplina é extensa, nós invadiríamos a área da ciência de dados, que eu acho bem legal, acho fantástico. Também invadiríamos a área da estatística. Poxa, Paulo, mas isso não é Zabbix. É sim, é sim. E eu vou mostrar para você. Tá, então vamos tentar responder perguntas como, por exemplo, você tem uma aplicação web? Provavelmente sim. O que você monitora da sua aplicação web? Se ela está up, se ela está down, ok, isso também é importante. Performance, ok. O melhor tempo de resposta, o pior tempo de resposta e o básico, a média, considerando um determinado período, a média de resposta dentro desse tempo, né? Legal, então isso é o básico da nossa análise, mas vamos tentar estender isso para períodos maiores, né? Por exemplo, qual foi o melhor tempo de resposta da sua aplicação hoje, até agora? Ou o pior tempo? Qual tem sido a média? Então, isso pode te ajudar a entender um pouquinho do comportamento da sua aplicação. Mas por que um pouquinho? Porque o pior, o melhor e a média dos tempos de resposta se encaixam num conceito estatístico de localização, né? São estimativas de localização. E quando a gente fala de estimativas, a gente normalmente atribui a essas métricas básicas da média, por exemplo, tá? Mas a média ela é influenciada, não é verdade, pelo pior tempo de resposta que a sua aplicação teve. Vamos imaginar que teve algum problema e o tempo de resposta que estava abaixo de 1 segundo foi para 10 segundos. Houve um desvio que a gente fala, né? Essa métrica se tornou um outlier. E aí a sua média ela é influenciada por esse valor alto, né? O que vai mascarar a média real do tempo de resposta. Não é que a média é um dado de mentirinha, né? Não é isso. Mas é um outro conceito. E se não tivesse acontecido esse momento ruim, qual teria sido a sua média? Opa, estamos falando de repente excluir o outlier e falar de um conceito também simples e conhecido chamado mediana. Muitas literaturas falam da mediana também como sendo o percentil 50. Nos ABICs, isso não pode ser verdade, porque a mediana é o valor central. Imagina então que você faça uma coleta padrão, de coleta de dados a cada minuto. Em 1 hora você tem 60 coletas. Qual é o valor do meio? Não existe, né? Porque são 30 para cá e 30 para cá. Então, como é que eu calculo a mediana? Infelizmente, os ABICs não têm uma fórmula para isso. Mas, felizmente, os ABICs têm
algo muito mais poderoso do que uma simples fórmula, que são os itens calculados. Ou seja, ali naquele campo de item calculado, você pode inserir o cálculo que você achar que é válido, o que você quiser, inclusive um cálculo que reflita a fórmula de uma mediana, tá? Então, deixa eu mostrar para você um pouquinho sobre alguns resultados que você pode alcançar trabalhando com as fórmulas dos ABICs, e tirando alguns dos itens calculados. Algumas fórmulas foram inseridas nos ABICs a partir da versão 6.0. Então, antes da nossa demonstração, né, alguns colegas profissionais, clientes inclusive, às vezes perguntam por que eu deveria migrar para o Zabbix 6. Agora é o Zabbix 7, né? A bola da vez LTS é o Zabbix 6. Tem o Zabbix 7.2 que está bem legal. Mas por ordem de LTS, por que eu deveria migrar para o Zabbix 6 ou para o Zabbix 7? Então, equivocadamente, muitos profissionais atualizam também a sua versão de Zabbix apenas para subir a versão do número, tá? Então, não cometa esse erro. Procure saber o que o Zabbix tem para te oferecer de fato em relação à análise de dados, além da coleta. Análise de dados, você já coletou o dado, pensa assim, essa parte operacional você já venceu. E se não venceu, é um detalhe técnico que você vai vencer. Mas e depois que você coletar o dado? Então vamos ver um pouquinho o que é possível de se fazer em relação a essa análise. Acompanha comigo. Muito bem, pessoal. Dando continuidade então, nessa nossa demonstração foi preparado, como a gente combinou, um web server, na verdade rodando sob um Nginx, e nós comentamos sobre as análises básicas, né? Então, o melhor tempo de resposta, o pior tempo e a média. Basicamente, esses quatro primeiros ícones, né, item values aqui, widgets, demonstram esse resultado, né? Tem uma amplitude aqui que é uma coisa nova, mas a gente vai falar sobre ele já já. Então, o melhor tempo de resposta na hora passada, 0,39 milissegundos. Mas na hora atual, nós temos ali um valor de 0,38 milissegundos. Então, numa variação percentual, o nosso percentage change, nós temos ali a queda, né, de menos 1,78% em relação ao tempo de resposta, ou seja, isso é bom para nós, né? Claramente, o tempo de resposta da hora atual é melhor do que o da hora passada e representa, em relação ao percentual, uma melhoria de 1,78%, né? Ok. A mesma análise a gente faz sobre o outro dado, que é o pior tempo de resposta. Então, na hora passada, 1,81 milissegundos e na hora atual, 1,22 milissegundos. Então, nós tivemos ali também uma melhora, vamos dizer assim, de 32,70% em relação ao pior tempo de resposta mensurado, né? Muito bem. Tudo bem que 1,81, 1,22 são valores tão pequenos que às vezes a gente pensa assim, não vai ter muita diferença. Mas do ponto de vista, quando você puxa para o lado percentual, a melhoria ou a piora, se fosse o caso, teria sido substancial. Nós estamos numa escala pequena, então está tudo bem. A amplitude representa a distância entre o melhor e o pior tempo de resposta. Na hora passada, 1,42. Na hora atual, 0,83. Então, a amplitude, ou seja, a diferença entre o pior e o melhor tempos de resposta, também teve ali uma queda, vamos dizer assim, de 39,49%. Aqui está a nossa média, a nossa boa e velha média,
0,72 contra 0,63. E a nossa média tendo diminuído representou um ganho de 12,76% nos tempos de resposta. Agora, aqui vem um outro dado interessante. Lembra do outlier que nós falamos, né? Então, enquanto a média é influenciada pelo pior tempo de resposta e também pelo melhor tempo de resposta, de forma que o melhor tempo puxa a média para baixo e o pior tempo puxa a média para cima. Então, a média é naturalmente influenciada por esses dois primeiros aqui, enquanto a mediana não é influenciada contra aqueles dois primeiros. Perceba que a mediana, normalmente, ela é menor do que a média, porque ela justamente vai para a posição central, ela não considera os dados muito baixos ou os dados muito altos. Ainda assim, em relação à mediana, nós tivemos aqui uma melhora da hora atual em relação à hora passada de 10,57%. Então parece que a hora atual nos diz que a aplicação melhorou bastante em relação à hora anterior. E aí agora cabe uma série de outras análises para entender o porquê disso, né? Muito bem, agora vamos falar rapidamente sobre desvio padrão e essa funçãozinha aqui chamada MED, né? Então, o desvio padrão é aquele dado estatístico que representa o quão longe da média os seus dados estão. Tá, então aqui nós temos só duas casas decimais contra quatro casas decimais aqui. Talvez esse dado então não esteja tão claro. Vamos só avaliar isso. Ó, realmente duas casas decimais. Vamos ser um pouco mais justos e colocar aqui quatro casas decimais. Quatro casas decimais para comparar com a mediana, né? Legal. Então, veja bem, embora seja bem pouca a diferença, o desvio padrão diz que a maioria dos tempos de resposta estão próximos da média. E se nós não considerarmos os picos, os outliers, e focarmos na mediana, esse indicador, bem parecido com o desvio padrão, é ainda menor. Ou seja, né, são grandes indicadores para a gente entender o padrão comportamental da nossa aplicação web. E o IQR, né, no português aqui, já traduzindo, é a nossa amplitude interquartílica ou interquartil, ou seja, separando os tempos de resposta do menor para o maior, de 0 a 25%, depois de 26 a 50%, opa, já tenho metade, tenho dois quartis ali, depois eu tenho de 51 a 75 e de 76 a 100, ou seja, dividir o meu período em quatro e desconsiderando o de 0 a 25 e o de 75 a 100, eu tenho então a amplitude que não considera os outliers, né? Enquanto a amplitude considera os outliers, essa outra amplitude entre os quartis não considera os outliers, né? Olha só a diferença entre os valores, né? E aqui, em relação à hora atual, eu também tive uma melhora. Um dado interessante acabou de aparecer aqui na virada do minuto aqui, um tempo de resposta horrível na hora atual de 8,90 milissegundos, que em relação à hora anterior sugere um aumento de quase 400. Ó, alguma coisa aconteceu na aplicação, tá vendo? Ó? Alguma coisa aconteceu na aplicação. Eu não programei isso, foi, foi em tempo real e é ótimo para a gente entender que nem sempre a média diz para gente, ó, a média tá legal, ó, tá super de boa a nossa média. Daqui a pouco ela pode ser atualizada também, então esse item aqui ele vai acabar aumentando talvez ali um pouquinho também, mas olha, percebe que a média ou a mediana, né, nos diz que está tudo bem e na verdade não está tudo bem.
tá? Então, olha aqui a nossa representação. Esse gráfico da hora atual, a bolinha vermelha representa o pior tempo, a verde o melhor tempo, a linha azul o tempo, tanto faz, né? É só o valor bruto coletado. E um pouco mais abaixo, a gente não vai entrar nesse mérito agora, é a análise do nosso ambiente com base em machine learning nativo dos ABICs, né? Então, monitoramento de baseline, monitoramento do desvio do baseline e a taxa de anomalia, aqui nesse caso já convertida em percentual. Então, esse é um pouquinho do que a gente pode fazer com os ABICs e agora vamos ali para o nosso desfecho na explicação. Muito bem, pessoal. Então, se você acompanhou até aqui, a nossa demonstração ela fecha o contexto inicial, que é o propósito desse Drops. Analisar um dado vai muito além de olhar para um gráfico. Você pode e deve incluir a sua inteligência ali. A gente tem depositado muita confiança nas plataformas de inteligência artificial do tipo generativas. Elas são interessantíssimas, mas a gente ainda pode fornecer dados de mais qualidade para essa inteligência artificial generativa, utilizando a inteligência que os ABICs nos permite construir sobre nossos dados, né? Gerar dados de mais qualidade para que análises de mais qualidade possam ser realizadas. Então, fica aqui uma dica de fechamento. Não se baseie no melhor valor, no pior valor de qualquer métrica, na média tradicional aritmética. Comece a resgatar ou a aprender conceitos de ciências de dados ou estatísticos como amplitude, percentil, amplitude interquartil. Se você gostou do vídeo, se você quer saber um pouco mais sobre isso, deixa ali no comentário, manda uma mensagem para nós, manda um e-mail. Nós vamos ter prazer de te responder, e de te fazer entender como essas métricas podem ser construídas. O mais importante aqui é os ABICs não pode ser considerado uma ferramenta apenas para coleta de dados operacionais. Você é capaz de implementar todo um projeto de ciência de dados sobre os ABICs. Esse foi um exemplo. E um projeto mais arrojado você pode construir e nós estamos aqui para te ajudar. Então, espero que tenha gostado. Até a próxima rodada, então. Grande abraço.